tema é um tema extremamente necessário para hoje como igreja, para o mundo que nós estamos enfrentando, principalmente para os nossos filhos, o mundo que eles vão encarar pela frente, muito diferente daquele que nós fomos criados. Eu creio que, apesar de ser um tema que a gente evita de se falar em igreja, falar em pornografia numa igreja, infelizmente, hoje, vocês vão ver, por negligência nossa de não ensinarmos, muitos têm caído nesse vício horrível que tem destruído famílias. Eu me baseei em 3 livros, especialmente para essa palestra. O primeiro foi Erotismo, Sexualidade, Casamento e Infidelidade, de Ana Maria Fonseca Sampiari. E um outro livro que esse foi muito interessante, Stutters, que foi o autor, ele ficou 20 anos fazendo uma pesquisa sobre pornografia. E como a pornografia estava destruindo pessoas, principalmente crianças. E logo no prefácio do livro, ele diz que ele estava com medo, que nós não teríamos mais homens no futuro se nós não travássemos isso, se não acabássemos com isso. E o livro se chama Intimidade por um Fio, como a pornografia sequestra o cérebro masculino. E Homem Nota 10, de David Merck. Além de outros textos e outros livros, esses 3 especialmente me ensinaram muito. Para a gente começar, essa imagem aqui é muito importante para a gente analisar um pouquinho. E vocês vão visualizar o que vai ser dito com essa ideia aí. Isso é um cérebro, todo mundo está vendo. E o cérebro funciona como um HD. E um computador sem antivírus. O que o cérebro faz é salvar arquivos. Ele não tem capacidade de discernir o que é bom e o que é ruim. O cérebro simplesmente guarda. Você vai alimentando o cérebro com recordações, com coisas, com hábitos, ele vai se alimentando, ele vai se enchendo. Ele não tem um antivírus. Então esse cérebro vai enchendo cada vez de mais coisas. Ele não consegue diferenciar o que é santo do que é profano, o que é bom do que é ruim. Ele simplesmente guarda, como um HD. Só que o que acontece é o seguinte, quando você registra muitas vezes a mesma coisa, o cérebro cria uma estrada. E essa estrada vai percorrendo até o ponto em que algumas coisas que a gente faz passam a ser tão naturais, porque ele sempre passa por aquele mesmo caminho. E a sua rotina vai te levar a fazer isso sempre. É como a gente acordar e, por exemplo, escovar os dentes. É algo natural, você não pensa para escovar os dentes, você não pensa para mais nada, você acorda e vai. Isso é algo que a gente não precisa se lembrar, é automático. Apenas um exemplo. E tem uma área do cérebro que é responsável pelo prazer, essa partezinha amarela aqui, ó. Ela vai fazer com que ela recompensa aquilo que faz que você fique feliz. Por exemplo, você sai de manhã e dá um beijo na sua esposa. Essa experiência te deixa feliz, então aquela partezinha ali que vai guiar isso. A partir do momento em que você vai fazendo algumas coisas que te dão prazer, essa parte do cérebro vai criar também um caminho. Ela vai também fazer uma coisa. Isso parece não ter nada a ver, mas essa área de recompensa é muito importante para a gente definir o que é vício, por exemplo. Como as drogas agem. E como a droga mais perigosa age no meio da gente. O que essa área faz é o seguinte, ele faz conexões com algumas coisas. Quando você chega, por exemplo, perto do mar, e o cheiro te dá uma ideia de você passear na praia, por exemplo. Ou quando você está no caminho por uma estrada que você sempre percorre,
E quando você está na metade, você já consegue perceber cheiros, sentir o som das pessoas que estão te esperando. Aquela coisa automática e prazerosa, essa parte do cérebro que é responsável. E o cérebro vai liberar dopamina, que é uma substância química que faz você sentir bem. E o nosso cérebro está cheio de conexões para receber essa dopamina. Só que as drogas fazem com que essa área de recompensa entre em colapso. Você usaria drogas? Você teria coragem de usar drogas? Você teria coragem de cheirar uma fileira de cocaína, por exemplo? Ou de injetar heroína em você? Olha só, eu colocando duas aqui das drogas mais perigosas. E a primeira, a cocaína. Cocaína é um estimulante que aumenta os níveis de dopamina no cérebro. Ela faz com que você, essa área do prazer, atinge níveis que você não conseguiria fazer de nenhuma outra forma. Só que ela bloqueia os neurotransmissores que recebem a dopamina. E se você usa um pouquinho hoje, esse pouquinho amanhã não faz efeito para você. Aí você precisa de uma dose maior. Essa dose maior que você usou já não faz efeito no dia seguinte, você precisa de uma dose maior. Você sempre vai precisar de uma dose maior. A heroína é uma outra droga preparada com ópio, que também aumenta muito o nível de dopamina, só que ela causa um efeito relaxante. Ela é chamada de a droga do sexo. O que dizem quando as pessoas usam heroína é que é a sensação de um orgasmo. Então você tem duas das drogas mais tensas e mais perigosas. Agora, as duas causam tolerância química, que vai requerer quantidade cada vez maior para você atingir a mesma intensidade de efeito. Agora, você imagina qual o efeito disso numa pessoa durante 1 ano, durante 2 anos, durante 3 anos. Agora eu vou colocar uma foto para vocês de uma pessoa que usou durante 8 anos cocaína. Essa é uma foto tirada toda vez que ela ia presa, uma vez por ano. Em 8 anos, dessa aparência aqui, ela pulou para essa aqui. 8 anos. 8 anos sendo totalmente atingida por uma droga pesada. Agora imagina uma droga que você não precisa ir no morro para comprar. Imagina uma droga que causa um efeito tão forte, ou muito mais forte do que isso aqui, que você não precisa vender o que você tem na sua casa para comprar. Que está a um passo. Que é leve. Que está a um clique disso aqui que a gente anda o tempo inteiro com ele. Basta um smartphone e uma internet. Olha só. Uma pesquisa neurológica revelou que o efeito da pornografia sobre o cérebro humano é tão potente quanto substâncias químicas que viciam, tais como cocaína e heroína. Só para você ter uma ideia, quando você faz sexo, seu cérebro libera 200 unidades de dopamina. 200. Com cocaína e heroína é 500 unidades. E olha só quanto que é quando você acessa pornografia. 800 a 1000 unidades de dopamina jogando no seu cérebro. Quando você tem uma relação, essas bolinhas púrpuras aqui são as dopaminas. Descem aqui pelo neurônio e os neurotransmissores vão absorvendo. Quando você consome cocaína ou heroína, o neurônio não consegue suportar, eles saem para fora. Quando você vê um filme pornográfico ou acessa a pornografia,
é o dobro disso julgado no seu cérebro. Talvez você nunca tenha curiosidade para usar uma droga, mas talvez você tenha tido a curiosidade de abrir um vídeo que mandam a gente pelo Zap. E muitas vezes a gente acha que não tem nada a ver. A pornografia, ela causa junto o efeito das duas das drogas com maior poder de destruição. O despertar, causado pela cocaína, e o orgasmo, o efeito relaxante da heroína. Ela acaba por se tornar uma polidroga, que provoca os efeitos de ambos os tipos de substâncias químicas no cérebro de uma vez. Será que isso não vicia? Será que isso aí julgado em você, será que não é capaz de atrapalhar os seus sentidos? Eu pergunto para você, é possível alguma droga competir com isso? O efeito disso é devastador. Devastador. Por isso que eu fui tão incisivo com cada um de vocês, mandando mensagens, já tem algum tempo que eu estou mandando mensagem, quase toda semana para vocês virem. Principalmente, eu gostaria, achei legal estarem algumas crianças aqui hoje. Cuidado, vocês que estão aqui hoje. Porque esse vício começa na idade de 10, 11, 12 anos. E nós, pais, somos responsáveis por nossos filhos. É necessário que a gente acorde, porque nós estamos vivendo no pior momento da história da humanidade. Antes era difícil para um adolescente, para um pré-adolescente, conseguir um material pornográfico. Eu, e creio que alguns de vocês, já tiveram acesso à pornografia. Mas era vergonhoso você ir numa banca de jornais, comprar uma revista, o dono da banca olhar para você com a cara assim, um sorriso sarcástico, ou você ir numa locadora alugar um filme. Hoje essa vergonha, os nossos filhos não passam mais. Eles têm isso aqui. Já pararam para pensar sobre isso? Talvez você possa pensar assim, não, isso não tem problema. Até os cientistas falam que é bom a gente ter acesso a isso, que isso nos ensina. Mas será realmente que é bom? Quando uma criança está aí com 10, 11 anos, ela tem um nível de testosterona baixo. Quando ela chega na adolescência, isso multiplica 800%. Se nós não enchermos o coração de nossas crianças e a mente delas com aquilo que é santo, nós vamos perder nossos filhos. Nós vamos perdê-los. Estudos demorou 20 anos e mostrou como que a humanidade tem cada vez mais caído devido a isso. Imagina o seu filho consumindo uma substância que é capaz de despejar no cérebro quase 1000 unidades de dopamina. É legal isso? O que pode acontecer com uma criança elevada a essa coisa? Olha só, algumas estatísticas da pornografia para a gente pensar. A pornografia está diretamente ligada a várias coisas: ao divórcio, ao estupro, à pedofilia e ao homossexualismo. E não é indiretamente, não. Diretamente ligada a essas coisas. Eu não estou dizendo que todo caso de divórcio tem a ver com pornografia, todo caso de estupro tem, todo caso de pedofilia tem, todo caso de homossexualismo tem. O que eu estou dizendo é que ele está totalmente ligado a isso.
Só para você ter uma ideia, o consumo de pornografia por um dos cônjuges aumenta em 300% a chance de divórcio. Mesmo se eles assistirem juntos. Porque era moda nos anos 90, o casal alugar um filme pornográfico para ver, os dois. Eu não sei se é tão normal hoje, mas na época era. Muita gente acha que a pornografia é uma válvula de escape para você não trair. Quando, na verdade, é uma traição. E, só para vocês analisarem um pouco o divórcio, quando a gente olha para o que Cristo diz em Mateus, capítulo 5, verso 25, me acompanhe, por favor. Verso 28, perdão. Se o teu olho direito te faz... Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Qualquer um que olhar com olhar impuro para alguém, no coração já adulterou. Será que é possível a gente ver um filme pornográfico e não trair nossas esposas? Será que é possível a mulher assistir uma cena e não trair o esposo? Por que o divórcio, por que uma das coisas que a pornografia faz é destruir a confiança? A pornografia é a manutenção de hábitos escondidos. É algo que a gente não revela. Ninguém revela que assiste filme pornográfico, que vê revistas. Ninguém revela isso. Isso é escondido. Mas, se for revelado, destrói a confiança. Imagine a mulher saber que o marido, durante o dia, à noite, quando ela está dormindo com os filhos, ele está vendo filmes pornográficos. Como que a mente dela vai conceber isso? Ela vai achar assim, não, tudo bem, não tem nenhum problema. Eu duvido que a mulher não pense, ele não só viu. Tenho certeza que isso levou a outros lugares. Porque um dia a gente está falando de um vício que começa devagar e vai crescendo, crescendo. Um dia só ver não vai ter mais graça. E a pessoa vai passar a agir. A pornografia também destrói a autoestima. Porque o consumo de pornografia afeta a forma que você olha para você mesmo e como você olha para sua esposa. A gente está falando de uma indústria, vocês vão ver que não movimenta R$100, ela movimenta bilhões de dólares. Não há mulheres feias na pornografia e não há homens feios na pornografia. Não tem cara barrigudinho lá. Não tem mulheres com pneuzinhos. Aí você vai olhar para aquela cena e vai olhar para você. Vai pensar, poxa, será que minha esposa não está olhando para esse tipo de coisa e está querendo que eu fosse assim? Ou a mulher. Você automaticamente vai se comparar. Ou vai comparar a sua esposa. Ela degrada as mulheres. Qual a ordem do homem para a mulher? A gente está falando numa igreja. Nós estamos falando aqui para crentes. A ordem do homem é amar a esposa como Cristo amou a igreja. A pornografia degrada a mulher. A pessoa que consome pornografia, o homem, ele passa a exigir não submissão da mulher. Ele passa a ofendê-la, ele passa a degradá-la. Ele passa a ofendê-la com seus pensamentos, ele passa a agir com violência, com egoísmo.
a maneira como ele vê a mulher muda. Ele não vê mais a mulher como alguém a ser tocada, a ser conquistada. Ele vê como um pedaço de carne, que está ali para satisfazer as suas vontades mais animais possíveis. A pornografia faz isso, ela degrada a mulher. E ela deteriora a vida sexual. Porque, olha só, irmãos, quando a gente pensa nisso, por que ela deteriora a vida sexual? É porque você passa a não mais encarar o sexo como uma bênção que Deus deu para ser desfrutada no casamento. Você passa a olhar de uma forma pervertida. E Deus deu isso para os casais como bênção. E a pornografia destrói isso. E uma coisa que a pornografia faz é que ela faz com que a gente não tenha mais o desejo do toque. Sabe, de sentir a pessoa que a gente ama. O que a pornografia faz é afastar. Você se afasta da pessoa que você ama, porque imagine 5 vezes mais dopamina do que uma relação com a sua esposa, você assistindo um filme pornográfico. Sem precisar conquistar, sem precisar dar beijinho, sem precisar procurar, está ali com toque. Ela acaba com a vida sexual e ela conduz insatisfação com o cônjuge. O homem que consome pornografia, isso é uma das partes da pesquisa, ele passa a não mais gostar da mulher. Ele não fica mais satisfeito com ela. Ele se irrita. Porque a testosterona vai subir ainda mais do que o normal. Ela vai ficar nervoso, ele vai ficar muito mais nervoso com os filhos, vai destruir sua mente no trabalho e com a esposa. Isso é que o material pornográfico faz. E uma outra coisa que faz, eu queria que você pensasse bem, é sobre estupro. A pornografia faz com que a mulher seja vista como objeto. Tem uma coisa que foi feita, uma pesquisa, que colocaram alguns homens durante uma semana vendo filmes pornográficos. Antes era uma entrevista com eles. O que você considera como violência sexual? Eles fizeram, responderam. No fim da pesquisa, 82% deles disseram que não achavam mais o estupro uma violência. 5 dias vendo filmes pornográficos. E não era o dia todo, não. Eles iam lá no laboratório, ficavam 40, 50 minutos vendo, depois iam para casa. 5 dias. Mudou as ideias deles sobre violência sexual. Imagina 1 ano. Imagina 5 anos. Outra coisa que a pornografia faz é apresentar sexo com múltiplos parceiros como algo normal e prazeroso. Vocês estão vendo a quantidade de estupros coletivos que tem acontecido no Brasil, em vários lugares do mundo? Da onde vocês acham que tiraram essa ideia? Recentemente no Brasil a gente teve um caso até de uma menina que falou que tinha sido, mas a verdade não foi. Tem vários casos, vários casos. Porque isso é colocado como algo prazeroso e normal. Terceiro ponto é que a pornografia tem uma forte relação com a violência. Não pense que a pornografia simplesmente tem um casal fazendo amor. É algo violento e deturpável. Que vai partir para a violência várias vezes. E isso estimula o estupro. Outra coisa é que a pornografia torna seus usuários menos
sensíveis aos direitos das mulheres. Isso é algo que acontece com muita facilidade se a gente encarar como que o mundo hoje vê o direito da mulher. E uma das coisas que mais assusta nisso aí é que a gente passa a ver a mulher não como uma pessoa com sentimentos. Novamente, a gente volta ao primeiro ponto. Ela é só um objeto que está ali para me dar prazer. Ela não precisa de mais nada a não ser viver para isso. E como eu disse, a pornografia torna as pessoas mais tolerantes ao crime de estupro. Os sites pornográficos, eles disponibilizam de vez em quando na rede o índice de vídeos que são mais procurados. Daqui a pouco eu vou falar para vocês, a gente já vai entrar em pedofilia e já vai ter aí o segundo. O terceiro mais procurado é sexo violento ou estupro. O segundo é pedofilia. Segundo as estatísticas divulgadas pelos próprios sites, a segunda maior busca são os temas teen, que é adolescentes em inglês, adolescentes e crianças. O maluco entra numa rede, entra num site desses, para procurar sexo com crianças. Isso é assustador. E sabe o que acontece que a gente não percebe? Quando você acessa um vídeo desse, você está contribuindo para uma criança ser estuprada num momento como esse. Você está contribuindo para uma mulher estar sendo estuprada. Você está contribuindo para um divórcio. Ah, não, mas eu vejo o vídeo aqui, mas eu não faço nada disso. Você está alimentando uma indústria. Está alimentando uma indústria que estão destruindo famílias. Nos casos de estupro cometidos dentro da família, por pais, por padrastos, por tios e por irmãos, os criminosos afirmam que eram consumidores de material pornográfico. E, no submundo da web, acessado via Tor, programa que torna seu acesso criptografado, pornografia infantil é o tema mais procurado entre usuários. Há uma rede de pessoas lutando contra isso, que entram nesses sites para tentar pegar aqueles que estão fazendo. Eles entram lá, se colocam como crianças, ou procurando para depois eles prenderem. Irmãos, isso aqui está muito mais próximo do que vocês imaginam. E a pornografia alimenta isso. Uma outra coisa, olha só para vocês verem só alguns dados. Em 2014, o Brasil teve um caso de estupro a cada 11 minutos. A gente começou o culto às 7h35, eu comecei a falar às 7h42, mais ou menos. Já teve alguns casos de estupro aí, se a gente for analisar por essa ideia. Só que esse aqui são os notificados, porque só 10% chegam ao conhecimento da polícia. 70% desses são cometidos por parentes, namorados ou amigos. 90% das mulheres têm medo de sofrer violência sexual. Olha só um outro interessante. Mais de 70% de estupros de vítimas de estupro são crianças e adolescentes. 15% foram cometidos por 2 ou mais agressores. Quase 70% dos agressores usam força corporal e espancamento, e 48% ameaçam. Teve uma campanha que chocou muito lá fora. Essa campanha não foi... O governo brasileiro achou muito forte. Mas ela rodou a Europa. Alguns toques nunca somem. Queria que vocês olhassem para essa foto.
Olha só essa aqui. Alguns toques nunca somem. Olha essa aqui. O consumo de pornografia faz isso aí. Alguns toques nunca somem. Vou falar uma coisa para vocês, ainda sobre as pesquisas. Sabe qual foi o estilo sexual mais acessado e mais procurado nos sites pornôs no ano passado? Homossexualismo. A pornografia, ela contribuiu para o movimento LGBT crescer, abrindo o caminho para que a homossexualidade fosse aceita. Esse homem que eu coloquei aí entre parênteses é um homossexual, ativista do LGBT, que colocou isso. Ele traça a história de como a pornografia homossexual foi adentrando até chegar a ponto de entrar dentro da sociedade. A pornografia ajudou isso a acontecer. Isso aí é um testemunho de um ex-homossexual, um pecador salvo, que ele colocou o seguinte: a vasta maioria dos rapazes e moças que se assumem como homossexuais fazem-se depois de anos viciados em pornografia. Muitas vezes um vício que remonta aos dias da adolescência ou até mesmo o dia de sua infância. E sabe o que acontece? Lembra que eu comentei no início do vício? O que a dopamina faz quando a pessoa vê um filme pornográfico? Ela explode dentro do neurônio e sempre precisa de uma dose maior. O cara começa vendo talvez alguma coisa bem leve. Aquilo já não dá mais prazer para ele, vai para as coisas mais pesadas, até que chega um ponto em que ele não tem mais identidade. Aí sabe o que acontece? Os homens chegam num grau de insatisfação com a sua sexualidade tão grande que ele passa de atração sexual para os outros homens. Só aquilo já não faz mais efeito, ele quer um passo a mais, ele quer algo maior, ele quer mais, até que chega um tempo em que ele perde a noção total. Agora, olha só, talvez você pense assim, mas o que isso pode influenciar? Os números da pornografia, para você ter uma ideia. O movimenta cerca de 100 bilhões de dólares por ano. A cada segundo são gastos 10 mil dólares com pornografia. Você acha que drogas, o pessoal fatura grana? O que mais dá dinheiro para o crime organizado são armas. O segundo não são as drogas, é a pornografia. A pornografia alcançou a segunda posição no ranking de lucratividade para o crime organizado, ficando atrás apenas do tráfico de armas. Sim, o crime ganha muito mais dinheiro com a pornografia do que com as drogas. Não tem perseguição policial, não tem subida no morro, não tem morte para quem faz. Agora, eu queria te fazer uma pergunta. Se alguém te mandar um vídeo pornô pelo WhatsApp, eu tenho um amigo que sempre manda umas coisas, eu olho assim, é o doutor tal, eu já pago. Você não teria curiosidade de abrir? Eu não cheguei ainda no mais assustador. Esses números são assustadores. Na pesquisa, estudo diz o seguinte: homens estão mudando a forma de relacionar, o toque já não é mais importante, mulheres estão mudando a forma de ver o sexo, e a infidelidade que antes estava só na mente agora passa a ser verdadeira. Os adolescentes, os meninos,
estão com dificuldade de serem machos. E sabe o que acontece? Por que isso acontece? Quando eu coloquei lá o cérebro no início, a pornografia faz com que o seu lobo frontal perca o senso. E você não tem mais rapidez para tomar decisões. Então você fica sempre indeciso. Porque tem algo, tem aquela estradinha que eu falei para você, seu cérebro sempre vai te levar. Eu estou com um problema, eu tenho que estudar para a prova. A prova já não é mais o importante para você. A prova vai te levar a praticar aquilo. Eu estou com um problema com meu pai brigou comigo, eu vou lá conversar com meu pai. Não. Aquele caminho vai te levar para mais dependência. A maior consequência da pornografia não está nos nossos dias hoje. Olha, 20 anos esse cara está pesquisando. Imagina daqui a 20 anos como vai ser. E talvez você pense assim, não, mas isso aí é o seguinte, Rodrigo, você está falando aí uma coisa que acontece só lá fora. Não acontece aqui. Aqui não acontece isso. Isso só acontece lá no mundo. Só para você ter uma ideia. São lançados 11 mil filmes pornográficos por ano. 20 vezes o número de filmes lançados de todos os gêneros juntos. Isso só nos Estados Unidos. 90% das mulheres da indústria do sexo foram abusadas quando crianças. E 1,4 milhão delas são escravas sexuais. São escravas. E quando a gente assiste isso, a gente está contribuindo para que isso aumente. Como eu disse para vocês, não, isso acontece lá fora. Meu filho foi criado na igreja, ele não vai sofrer isso. Nossos filhos não vão passar por isso, porque eles foram criados na escola dominical, com as professoras ensinando para ela quem é Cristo, que precisa de salvação, que tem que se arrepender dos seus pecados. Isso aqui é uma pesquisa de 2002. Ok? Deixa eu colocar ela para vocês aqui. Nos Estados Unidos, mais de 50% dos homens evangélicos são afetados, inclusive casados, e 42% das mulheres. Isso aqui é de 2002. Nos Estados Unidos, em 2002, os Estados Unidos ainda era um país com influência protestante muito forte. É um país que combatia a pornografia, que nos discos tinha lá um carimbo dizendo que aquilo podia ser ouvido ou não. Você lembra, Hamilton, de um carimbo que havia nos discos de heavy metal dos anos 80? Tinha um carimbo lá, aquilo não podia ser ouvido para criança até tal idade. Isso é eles lá. Olha só, Joseph McDowell fez em 22 denominações americanas, revelou que 10% dos adolescentes haviam aprendido o que sabiam sobre sexo em revistas pornográficas. 52% deles já tinham praticado sexo antes do casamento. Isso é pesquisa feita com jovens criados na igreja, num país de maioria protestante, que não tem a festa principal deles, uma festa da carne como o Brasil. Isso em 2002. Outros 10% confessaram ter assistido a um filme de sexo nos últimos 6 meses. E isso é um dado de 2002 dos Estados Unidos. Cerca da metade mantinham a vida sexual ativa com um ou mais parceiros. A idade média que perderam a virgindade de 14 anos para os meninos e 16 para as meninas. 2002, repito, sem smartphone, com internet banda larga. Num país como os Estados Unidos. Mas você diz assim, tudo bem, são os membros da igreja, os presbíteros não são atingidos, os pastores não são atingidos.
Em 1.351 pastores entrevistados, 54% disseram que havia acessado pornografia no último ano e 30% nos últimos 30 dias. Já dá para alarmar mais? Já dá para você pensar assim, poxa, o negócio realmente é sério? E como que a gente enfrenta isso aqui, irmãos? Olha só para você ver o que acontece com a pornografia na internet. 370 bilhões de sites pornográficos no mundo. 80 bilhões de pessoas acessam esses sites por dia. 35% das pesquisas diárias são de conteúdo pornô. 30% de tudo que existe na web é material pornográfico. 3 bilhões de e-mails que correm na internet diariamente são de conteúdos pornográficos. A cada dia, 300 sites pornôs são criados no Brasil. Por mês são realizados 1,5 bilhão de downloads de material pornô, 35% do total da internet. São hoje 4, bilhões de sites, 12% no total. Isso aqui só de site de download. E 42% das pessoas que usam a internet consomem material pornográfico. Assustador, não é? A gente vê isso aí. Só que é o seguinte, a coisa ainda pode piorar. É um mercado que se adapta às novas tecnologias e ao gosto do cliente. O próximo passo da tecnologia é a realidade virtual. Sabe quem está injetando mais dinheiro nisso? O mercado pornográfico. Como a mesma dose de uma droga não produz o mesmo efeito que antes, esse mercado vai a cada dia somando mais novas formas de conquistar o seu público. Isso aí é uma frase de um homem que produz filmes pornográficos no Brasil. Olha só o que ele disse. Cada vez mais, o fora do normal é que é sucesso. E há de tudo quando o cara quer. No início só o nu basta. Depois vai se procurando coisas diferentes. Aí vai para o homossexualismo, sexo com animais e por aí vai. Hoje a nova onda é de filmes com temática incestuosa. Hoje o que as pessoas estão consumindo é material pornográfico feito entre pessoas da mesma família. Entre pai e filha, entre mãe e filho, entre irmãos. Aí, irmãos, a gente tem uma coisa. Isso aqui é um pulmão saudável. Isso aqui é um pulmão de um fumante. Segundo os médicos, eu vi uma entrevista de um médico falando no Albert Einstein, ele diz o seguinte: um fumante, mesmo após 20 anos sem fumar, nunca será como o pulmão de um não fumante. Algumas cicatrizes vão permanecer. Assim também é o cérebro de uma pessoa que é viciada em substâncias químicas, e ainda mais na pornografia. Porque é o seguinte, você fumou, isso vai para fora. Você viu uma cena, isso vai para dentro de você. E nunca some. Nunca some. Isso aqui é um cérebro normal. Isso aqui é um cérebro com adição de cocaína durante 3 anos. Lembra da pornografia? Quantas unidades de dopamina? Aquela área que gera prazer, aqui grande, facilmente sensível, aqui ela diminui. Os caminhos ficam mais tortuosos. O cérebro de um viciado muda. E aí eu dou mais razão para o estudo de dizer, isso sequestra o homem. Qual que é o poder destruidor da pornografia, então, depois de tudo que a gente viu?
transtorna a realidade e desfaz a moral. O cara passa a achar normal estupro, passa a achar normal pedofilia, passa a achar normal homossexualismo, entre outras coisas. Com o tempo, a sexualidade chega a tal ponto que tudo, literalmente tudo, tem a ver com sexo. A pessoa passa a visualizar o irmão, a irmã, o pai, a professora, o pessoal da igreja, o pessoal da rua, como objetos sexuais. A contínua exposição a cenas sexuais causa trauma. A princípio, a pessoa sente nojo. Depois, vai marcando o cérebro. Eu já vi muita coisa. Já assisti muito filme pornográfico. Já vi muita revista. E aquelas imagens não saem da mente. Jamais são esquecidas. E a pornografia vai chegar a um ponto que ela vai levar à reclusão. E vai ser mais prazeroso ver do que fazer. Aí o divórcio aparece, aí a reclusão aparece, a depressão aparece. As atrizes pornográficas suicidam todo o tempo. É pesado demais. E a pornografia, irmãos, é a antessala do pecado. Diante disso tudo, o que a igreja pode fazer? Ela pode ignorar? Não. Isso acontece lá fora. Ou ela pode ensinar. Aí, quando a gente fala isso, tem uma coisa que sempre passa na cabeça, não, mas se a gente falar, a gente vai criar na cabeça das pessoas para procurar. Eu estou falando aqui para cristãos. Estou falando para pessoas que, segundo a própria palavra, odeiam o pecado. Estou falando para pessoas de vida nova. Essas pessoas de vida nova, elas têm que transformar o mundo. A nossa cidade. E lembra daquela música? A começar em mim. Você muda o mundo mudando você primeiro. A gente ora por várias coisas. A gente veio orar para esse mundo tenebroso aqui acabar. Para a pornografia ser extinta. Não vai ser. É um dos males do pecado, da carne. Mas a igreja deve ensinar. E aí, tem uma coisa que sempre acontece, é que tem defensores da pornografia. E não estou falando lá do mundo, não, estou falando da igreja. Tem gente que diz o seguinte: eu aprecio a beleza da humanidade que Deus fez. Então, eu consigo olhar para um nu como algo belo que Deus fez, e isso não vai influenciar a minha inocência, entre aspas. Eu consigo olhar uma mulher nua num vídeo, eu consigo olhar sem maldade. Vou mostrar para vocês o que é nu artístico. Nu artístico é isso aqui. Tá? Esse é o Davi de Michelangelo. Isso aqui é o nu artístico. Está censurado aqui, tá? Ó, o rosto. Se vocês, não dá para vocês verem daí, mas isso aqui foi esculpido em mármore, dá para você ver as veias na mão do Davi. O pé aqui, ó, todas as imperfeições. Isso é no artístico, tá? Só que Michelangelo, para fazer isso aqui, ele viu homens nus. Ele era pedófilo. E tem um outro caso, que é o seguinte: pornografia para o casal é um despertamento sexual. Aí eu queria que você fosse comigo lá para Hebreus, no capítulo 13. Está escrito assim, Hebreus capítulo 13, verso 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. De honra entre todos, todos, seja o matrimônio, o casamento, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros.
Será que um leito seria sem mácula? Vocês estão assistindo a um mercado que mata mulheres, que estupra crianças? Será que o leito vai ser sem mácula? Existe uma coisa que a gente precisa pensar. A nudez e a fronteira entre a tolerância e o pecado. Eu queria que você fosse lá para Gênesis capítulo 2, verso 25. Nós estamos aqui testemunhando através da palavra um lugar sem pecado, o Éden. Estamos vendo através da palavra o primeiro casal. E olha só o que está escrito aí no verso 25 do capítulo 2. Ora, um e o outro, o homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam. O pecado não havia entrado na humanidade. Ora, um e o outro, homem e mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, o que acontece aí? Nesse estado ideal, homem e mulher viam suas pessoas e sexualidade com integridade. Aí, ele olhava para Eva e glorificava a Deus pela beleza e sexualidade dela. Por isso, não sentiam vergonha de sua nudez. Aqui, sua nudez é uma imagem de franqueza e confiança. Só que entra o pecado, e olha só Gênesis 3, verso 7. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aqui o pecado entra. E o que o pecado faz é causar vergonha. Perceberam que estavam nus. O homem apreciava a feminidade da mulher e vice-versa, sem pecado, sem temer a propensão, a tentação ou o pecado do outro, porque o pecado não existia. Quando o pecado entra, a primeira coisa que o homem faz é cobrir. Ele já não conseguia mais olhar para a mulher com integridade, com franqueza. O pecado deturpou totalmente isso. Quando a gente olha para isso, a gente percebe, a nudez alterou a mente humana, devido ao pecado. Então é impossível que uma pessoa não cometa um pecado ao olhar outra pessoa que não seja o seu cônjuge nu. Nós não temos essa inocência, isso foi perdido. O pecado não permite mais isso. E uma coisa que acontece quando se descobre a nudez é que a descoberta da nudez é a porta de entrada para o desejo de masturbação. Há um incentivo quanto a isso, inclusive nos livros didáticos. Os livros de ciência, até o que eu estudava há anos atrás, já tinham isso. Entenda seu corpo. Investigue seu corpo. E esse desejo acaba indo, por falta de ensino dos pais e nós da igreja, a curiosidade de pornografia. Então, cuidado. Não pense que você é forte. Você não é. Mark Twain diz o seguinte: a melhor maneira de enfrentar a tentação é pela covardia. Sabe o que isso quer dizer? Eu olho para uma tentação e eu sou um cara forte. Eu fujo dela. Eu sou covarde. Lembra de José? Ele chegou lá, não, eu sou um homem de Deus e eu vou resistir à tentação dessa rainha estar me assediando. O que ele faz? Vaza, foge. Então, a menor maneira de enfrentar a tentação é pela covardia. Isso acontece também com os vícios, tá? Você está aqui, você vai com os amigos, sai com os amigos, eles estão lá, numa boa, tomando uma cervejinha, e você está lá, olhando, aí o pessoal está lá com a cervejinha
e você gosta de uma cerveja, o pessoal está lá tomando a cerveja e você olha para ela. Quando o cara pensa em te oferecer, você já pegou. Nós somos fracos. Então, qual a melhor maneira de fugir do pecado? Não ficar próximo dele. Salmo 1. Qual é o homem bem-aventurado? O que ele faz? Ele não fica com aqueles que deturpam o que Deus fez. Não fica com os pecadores, não se ajunta com eles, então vaza. No trabalho tem alguém que sempre oferece uma coisinha, sempre tem um videozinho. Ou no trabalho de vocês não tem? No meu tem. Tem isso aqui, olha, legal. Olha só que mulher bacana. E tem também as mulheres, olha só esse homem aqui, olha que homão. A melhor maneira de enfrentar a tentação é fugindo. Você não consegue entrar nesse mundo e sair ileso. Eu vou provar para vocês. Houve um ministério que ficou muito famoso há um tempo atrás, chamado XXX Church. Na internet, XXX é sinônimo de pornografia. Aí alguns irmãos de algumas igrejas criaram um ministério para restaurar atores pornográficos para Cristo. Restauração. Foram atrás. Aí, XXX Church. Sabe o que aconteceu com um cara que criou isso, esse ministério? Ele ficou viciado em pornografia. O que aconteceu é que, segundo ele diz, ele teve tanto acesso e tantos testemunhos falando sobre aquilo todo o tempo, que ele foi pela curiosidade para ver, e ele se achava o cara. Tinha restaurado pessoas, ele tinha feito um ministério fantástico. Ele caiu. Seja covarde. Fuja. Queria que você fosse agora para 2 Samuel, capítulo 11. Esse texto todo mundo aqui já deve ter ouvido várias e várias e várias mensagens sobre esse texto. Eu mesmo já devo ter falado aqui esse texto em mensagens mesmo, algumas vezes, não foi só uma. E esse texto me ensina alguma coisa. Todo erro começa no momento ocioso. Olha aí, 2 Samuel capítulo 11, verso 1. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e a sitiaram. E sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Então, todo erro começa no momento ocioso. Reis iam para a guerra, Davi ficou em casa. Aquele momento que você está lá, divagando, pensando no nada. Um cristão não pode ter tempo ocioso. Um cristão não pode, quando todos vão para a guerra, ele ficar em Jerusalém olhando o seu reino. Um cristão não pode, quando a esposa sai, ele ficar em casa com nada na cabeça. Tem Bíblia para ler, tem lição para estudar, tem uma cama para dormir, tem os filhos para cuidar, tem a casa para ajudar a esposa. Várias e várias e várias coisas. O cristão não tem tempo ocioso, gente. Não pode ter tempo ocioso. Outra coisa que eu aprendo com Davi. Davi se rendeu ao desejo ao ver a mulher tomando banho. Vigie seus olhos e cuidado com as sutilidades. Olha só, continuando na leitura. Uma tarde, levantando-se Davi do seu leito e andava passeando pelo terraço da casa real, daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa, sutil. Eu vou ver só uma fotinha. Só ver uma fotinha, isso é muito sutil, isso não vai me causar nenhum mal. Eu só vou bater um papo com aquela menina. Só um papozinho, não tem problema. Não tem problema. Sutilidades. Davi estava andando pelo terraço. Estava ali tranquilo. Vigie seus olhos. Mateus 5, lá, depois do verso 29, o que está falando? Se seu olho te faz pecar, arranca-o.
Isso não é literal, não, é para você se afastar disso. O que eu aprendo também aqui é o seguinte, olha só. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e se deitou com ele. Tendo ela purificado a sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. A culpa não foi de Batseba. A culpa não foi dela. Ela estava dentro de sua casa, se purificando da sua menstruação, era assim que acontecia. A mulher ficava imunda um tempo, ela se purificava da sua menstruação com banho. Ela estava ali, ela não foi culpada de Davi ter olhado para ela. Só que isso não o exime da culpa do adultério, porque ela foi lá e ficou com Davi. A culpa não foi dela a princípio, ela estava lá tomando banho na casa dela. Mas depois ela vai a Davi, e Davi não obrigou Batseba a fazer nada. Outra coisa que eu aprendo, o desejo sequestra a lucidez. Quando a gente olha para esse texto aqui, olha só o verso 3. Davi mandou perguntar quem era, disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias. A gente está falando do homem segundo o coração de Deus. Ele está falando daquele homem que enfrentou o gigante Golias e matou o gigante. Ele está falando do homem que o seu nome dava medo nos outros reinos. Matou milhares. Só que o desejo sequestrou a lucidez. Quem que é essa mulher? Ela é mulher de um homem de confiança seu e filha de uma pessoa que você tem confiança. Não, isso para mim não deixa. O que eu quero é dar vazão para o meu desejo. E o que eu aprendo também é que Deus perdoa nossos pecados. Qualquer um pecado. Você ficou viciado em pornografia, você cheirou cocaína, você injetou heroína, você fez várias coisas. Deus te perdoa. Mas o perdão de Deus não nos absolve das consequências. O filho de Davi morre. Olha só. Capítulo 12 de 2 Samuel. No verso 14. Mas, posto que com isso deste motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Natã diz isso para Davi. Ele foi perdoado. Olha só o que acontece aqui no verso 13. Então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, o Senhor te perdoa o seu pecado, você não vai morrer. Mas a consequência do pecado você vai carregar, seu filho vai morrer. O que eu aprendo com isso aqui é que a pornografia abre precedentes para a destruição da minha família, dos meus filhos, da igreja da qual Deus me colocou como servo. Se isso acontecer comigo, eu vou me arrepender, porque eu tenho o Espírito Santo, Ele vai me perdoar, mas as consequências, elas vão vir. Uma nudez comprometeu um reino, e não foi só isso. Se a gente for continuar lendo aqui, a gente vai ver incesto depois, entre os filhos de Davi. A gente vai ver o filho de Davi tomando o seu trono. Tudo começou com o quê? Com uma caminhada num dia ocioso e um desejo por algo que não era dele. Você plantou, você colhe. E como eu sempre gosto de pensar, a recompensa para os perseverantes. Queria que você fosse comigo lá para Gênesis 39.
para a gente olhar para a história desse servo aqui e ver que a recompensa para aqueles que perseveram. José na casa de Potifar. Verso 12, capítulo 39, diz assim: Então ela, a mulher de Potifar, o pegou pelas vestes e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes na mão dela, saiu fugindo para fora. José no Egito. Tentado pela mulher de Potifar, ele foge do pecado. Ele ficou 2 anos na prisão, mesmo inocente. Esses 2 anos o preparou para algo maior. Ele venceu as tentações. Eu não sou, pelo que a própria palavra me fala, da corrupção que há no coração do homem, eu não creio que José não tenha sentido um desejo pela mulher de Potifar, ter apreciado a sua beleza. Mas ele venceu as tentações, ele se tornou rei. Salvou de fome seus pais. Ele salvou de fome seus irmãos. Seus filhos se tornaram herdeiros do seu pai. Há recompensa para os perseverantes. E aí, eu olho que se a pornografia é antessala do pecado, vencer tentações é antessala para alcançar coisas superiores. Adolescentes, jovens, crianças, mais cedo ou mais tarde vocês vão ser tentados. Maridos e esposas. A gente viu vários casos negativos daqueles que se apegam a isso, que entram nisso. Mas há um caso, aí a gente está falando aqui de José, há recompensa para aquele que permanece santo. Há recompensas. Agora, o que fazer? Eu não sei a vida de vocês, não sei o que vocês veem, mas e se nessa noite tiver alguém aqui que tenha esse vício? Não se espantem. Eu não quero saber quem é, para mim não faz a menor diferença. Eu só queria deixar alguns pontos para você. Buscar a Deus constantemente em oração, pedindo a libertação desse hábito pecaminoso. A batalha pela pureza sexual começa no coração. Lá em Mateus 5, 28. Lembra, se você olhar para uma mulher com um olhar mau, em seu coração você já pecou com ela. Então, a batalha pela pureza sexual começa no coração. Tenha pensamentos puros. Odeie o que te afasta de Deus. Então repudie a pornografia. Renuncie a tudo que alimenta a natureza carnal. Eu queria que você fosse lá para Romanos capítulo 13, para a gente ler esse texto em especial. Isso aqui faz uma ponte justamente com o texto de Jesus no Sermão do Monte, dizendo que se o seu olho te faz pecar, arranque. Olha só o que diz aí Romanos 13, verso 13 e 14. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em imundícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Andemos dignamente. Não é para parar, é para andar dignamente. É uma caminhada, é um progresso. Em pleno dia. A gente está falando de coisa aqui que ninguém sabe às claras. Você não olha para um cara e vê que ele é viciado em pornografia. A gente está falando de algo que é obscuro. O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, tem uma caminhada progressiva, à luz do dia, que as pessoas consigam ver você. E alimente aquilo que te aproxima de Cristo, e não alimente a natureza carnal. Tem algo que acontece que é o seguinte também. Um pecado se torna muito maior quando ele é obscuro.
Rompa com o silêncio. Fale para alguém. Abra o jogo. Tenha coragem de se abrir para alguém. Quando você fala, você pode achar que o pecado fica maior, mas ele diminui. Preste contas semanalmente a essa pessoa que você se abriu. Pode ser com o líder da sua igreja. Pode ser com o seu professor de escola dominical. Pode ser com o seu pai, pode ser com a sua mãe, que seria o ideal. Pode ser com um amigo. Mas se abra. O dia que você, caso alguém aqui tenha esse problema, o dia que abrir, vai ficar menor. E prestar conta semanalmente, olha, e aí? Como é que foi essa semana? Você conseguiu? É isso que fazem no AA. Você conseguiu essa semana? Você conseguiu ficar livre disso? Você conseguiu se aproximar de Deus? O que você fez essa semana? Preste contas. Busque ajuda. Confesse seu pecado ao seu líder, pastor, presbítero, ele irá te ajudar em oração e aconselhamento. Busque ajuda. Mas aquele que tem esse vício, assim como alguém que tem um vício em qualquer outra coisa, ele pode cair. Se eu cair, então, não tem jeito. Não. Se cair, arrependa-se, confessa a Deus o pecado e recomece. O cristão é assim. Por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? É porque ele era um cara perfeito? Não. É que ele tinha um coração contrito a ponto de pecar e não justificar o pecado. Ah, Senhor, realmente eu pequei, eu fiquei lá com Batseba, mas o senhor sabe, a carne é fraca. O que Davi disse? Pequei, acabou, não justificou. Senhor, pequei. Isso é que mostra onde estava o coração de Davi. Ele não justificou nada, ele só falou, pequei, e acabou. E agora é o seguinte, como que a gente ajuda nossos filhos? Primeiro, falar francamente com eles sobre o assunto. Se você não ensinar, ele vai aprender na escola, vai aprender com o amiguinho, vai aprender na internet. O que é melhor fazer? Ensine. Segundo, sonde o que o seu filho acessa na internet. Falei sondar ali mesmo, com a ideia ali de você analisar mesmo o que está sendo visto. Seu filho vê seu exemplo. Não veja programas eróticos. Aquilo que é obscuro, mais cedo ou mais tarde vai aparecer. Que exemplo você vai dar para o seu filho se ele descobrir que você vê pornografia? Como eu digo, repito e vou voltar a dizer, seu filho vai ouvir o que você disse, mas vai fazer o que você faz. E aí tem uma ordem para o pai. Você é sacerdote do lar. Deus te colocou como guia para o lar. Você é cabeça do lar. Seja sacerdote do lar. Ensine seus filhos na palavra. Faça lá, como está escrito em Deuteronômio, afie seus filhos. Porque eles têm uma batalha longa pela frente. Inculcar lá, o verbo hebraico é afiar uma espada. Colocar a palavra dentro do coração do seu filho. E mãe, crie filhos, sejam bons maridos e boas esposas. Isso é uma ordem para a gente. Nós não temos opção. E como eu tenho dito, vai fazer um ano que eu estou falando isso para vocês incessivamente nas quartas-feiras. Nós estamos em guerra. Isso não é brincadeira. Nós estamos lutando contra uma coisa que gira bilhões de dólares, que movimenta várias e várias e várias pessoas, que é diretamente responsável pelos pecados mais deturpáveis da humanidade. Não podemos ficar calados.
Vamos agir. E novamente, a começar em mim. Não olhe para o outro. Mude você primeiro. Se transforme para o mundo ser transformado. Então vamos orar? Pensando, irmãos, no seguinte: como é que vai ser a nossa caminhada a partir de agora? 2002, 50% dos homens casados com problemas com pornografia. 2002, num país de maioria protestante, maioria evangélica, com moral elevada. Como hoje seriam esses números no Brasil, 2018, com smartphones, com internet banda larga? Como seria? Não há pesquisas, pelo menos eu pesquisei, olhei, não tem pesquisa mais recente do que essa. Essa pesquisa foi feita para a revista Eclésia. Como seria essa pesquisa hoje? Então, que fiquemos atentos. E lembrem-se, se você assiste um videozinho de 3 segundos, de 10 segundos, de 1 minuto, você está contribuindo para a pedofilia, para o estupro, para a morte, para o aumento dessa coisa. Vigie os seus olhos, suas mentes. Vamos aprender. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Pai, nós nos colocamos diante da dependência total Tua. Ouvimos, Pai, tantas coisas alarmantes, desesperadoras, que nos fazem, Pai, rever nossos conceitos. Minha oração, Pai, é que o Senhor transforme nossas mentes, para que possamos cada vez mais buscar a Tua vontade, fazer aquilo que o Senhor deseja de nós. Nós somos Teus filhos amados. Nós te pedimos perdão, Senhor, se estamos, de alguma forma, assim como Davi fez, envergonhando o Senhor. Nós te pedimos perdão, Senhor. Que nós tenhamos em nosso coração um desejo cada vez mais ardente de fazer a Tua vontade, a começar em nós, a começar em nós. Transforme vidas, Pai, que essa palavra dessa noite, algo tão difícil de ser dito, que possamos ter aprendido a lutar e travar essa guerra que está diante de nossos olhos. Nos abençoe e nos fortaleça. Em nome de Jesus. Amém.